Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu comecei a correção, só que eu não consegui finalizar, tá? Então eu vou corrigir esses exercícios das páginas 18 e 19 agora no vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa correção, anotem para que na aula do Zoom eu possa tirar todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro exercício. Observe as figuras geométricas não planas e responda as questões. Então, eu tenho aqui pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada e pirâmide de base pentagonal. Aqui eu tenho o prisma de base quadrada, prisma de base pentagonal e prisma de base triangular. E aqui eu tenho um cubo, a esfera, o cone e o cilindro. Então, olhando para essas figuras e observando atentamente, tá? É correto dizer que as pirâmides só têm faces triangulares? É correto que só existe pirâmide assim, com faces triangulares? Sim, não e por quê? E na aula passada eu lembro que a maioria das crianças falaram que sim, é correto. Mas a resposta é não, pessoal. Porque isso aqui é uma pirâmide. E essa pirâmide tem base quadrada. Isso aqui também é uma pirâmide, que ela tem base pentagonal. Então, pessoal, a pirâmide ela é composta por uma base e um vértice, tá? E a base é composta e a forma dela é de acordo com a quantidade de arestas, ok? Então, aqui é correto dizer que a pirâmide só tem faces triangulares? Não, não é correto, tá? Por quê, pessoal? Porque a base, ela pode ser qualquer outro polígono, tá? Então, ó, não, porque a base pode ser qualquer outro polígono, um pentágono, um quadrado, um triângulo e assim por diante, tá bom? É correto dizer que a esfera tem um vértice? A esfera tem vértice, pessoal? Não, né? Então não é correto. Por quê? Não. Não, pois a esfera não tem nenhum vértice, ok? Letra C. Escreva o nome de uma figura que tem 8 vértices. Então, 8 vértices, pessoal, ó, 8 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho o prisma de base quadrada, eu tenho o cubo, tá bom? Eu vou colocar aqui o cubo. Qual das figuras acima tem a maior quantidade de arestas? Letra D. Qual das figuras acima tem a maior quantidade de arestas? É simples, pessoal, é só olhar aqui, ó, a quantidade de vértices das bases, tá? Então, aqui, ó, eu tenho só 3. Então, se eu contar 3 com 3, vai dar 6. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, o prisma de base pentagonal tem 8 vértices. Se ele tem 8 vértices,
a quantidade de arestas dele também é maior. Então, de todas as figuras, tá? O prisma de base pentagonal é o que tem a maior quantidade de arestas. Então, prisma de base pentagonal, ok? Caso tenham alguma dúvida, faça um círculo na letrinha para que eu possa tirar a dúvida de vocês na próxima aula, tá? E o bumerangue? Observe na imagem de abertura desta unidade e responda, observe a imagem de abertura desta unidade e responda as questões a seguir. Então, aqui, ó, essa atividade, vocês vão lá na imagem de abertura, tá? E o que que vocês vão responder? Primeira, qual é a cor da maquete que tem a forma de um prisma e de duas faces hexagonais? Então, qual que é a cor dessa maquete, pessoal? Ó, é um prisma e cada base tem a forma de um hexágono. Então, é o prédio azul. Se vocês olharem aqui, nessa planta, eu vejo exatamente um hexágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono tem 6 vértices, tá? Então, é esse prisma aqui. Atrás do prédio azul, então aqui, ó, que é atrás do prédio azul, há 3 prédios. Esses 3 aqui. Qual é a forma dos telhados desses prédios? Então, aqui, ó, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, outra pirâmide de base quadrada, e aqui eu tenho um prisma, tá? Lembrando que o prisma, ele tem 2 bases, tá? Esse prisma aqui, ele é de base triangular, ok? Vocês vão registrar essa resposta aqui, ó, nesse espaço aqui, tá bom? Próximo. Na cena, há algum objeto que se parece com uma esfera? Lembrando, gente, que isso aqui é uma esfera, ela é toda redonda, todinha, tá? Aqui nessa página de abertura, eu tenho objetos que têm a forma de um círculo, tá? Para ser esfera, ele teria que ser todo fechado aqui, ó. Todo fechado. Isso aqui não é uma esfera, tá? É um cilindro. Ok, pessoal? Então, olhando para essa maquete aqui, eu não tenho nenhuma esfera, tá? E, por último, marque com um X todos os elementos da cena de abertura que se parecem com um cilindro. Então, vamos lá. Vocês já realizaram, né, essa atividade. Então, aqui, ó, cilindro, cilindro e cilindro. Somente essas 3 figuras que se parecem com o cilindro, tá? Esse amarelo e esse verde. Não tem outro. Ok, pessoal? Então, respondam direitinho na apostila de vocês. Coloquem o confere, tá? De acordo com o que vocês forem corrigindo. O exercício 2. As velas abaixo serão cortadas em 2 partes conforme o esquema. Então, eu tenho essa vela aqui, que ela tem a forma de um cilindro. Eu tenho essa vela aqui, que tem a forma de um cone. E tenho essa vela aqui, que tem a forma de uma pirâmide com base quadrada. Essas velas, elas foram cortadas ao meio, conforme aqui, ó, mostra no esquema, tá? Então, no esquema, pinte com cor correspondente as 2 partes que representam cada vela. Então, essas 2 partes aqui,
ela se representa